não põe o meu potencial todo para fora, me esconda no trabalho, não faz com que eu seja o primeiro no trabalho, me esconde nas relações, me dá medo de relacionar com alguém. Deixa eu te dizer uma coisa, existem pessoas que falam, eu não tenho amigos, eu não tenho relacionamentos, porque ninguém me procura. Olha para a pessoa do seu lado e fala, cabeção, ninguém vai te procurar não, querido. Fala para ele, você que tem que ir atrás das pessoas. Você quer ter amigos? Fala para ele, faça amigos, vá atrás. Só que às vezes a gente fica com medo de ser rejeitado. E aí a gente se isola. O medo faz com que a gente se isole. E deixa eu te falar, areneiro, o medo é um sentimento maligno. O medo não vem de Deus. Deus não criou no nosso DNA suporte emocional, nem suporte espiritual para aguentar o medo. Qualquer ser humano que passe muito tempo debaixo de uma pressão de medo adoece. Fizeram um teste, né? Eu sou da área de medicina, nós fizemos um teste com um ratinho na época de faculdade. E a gente pôs ele debaixo de uns 10 dias, né? Perto de gato, mostrando o medo para ele, né? 10 dias. Passado 10 dias, esse rato morreu. Não porque o gato comeu, mas porque ele desenvolveu dentro dele uma doença de muita adrenalina, jogou muita adrenalina dentro dele, porque quando eu tenho medo, eu começo a bombear muita adrenalina dentro do meu organismo, e aí vem gastrite, dor de cabeça, sinusite, renite, inflamações. Por quê? Porque o corpo não aguenta ficar muito debaixo do medo. Quer curar sua doença, querido? Lança fora o medo. Amém? O melhor remédio é lançar fora o medo. E aqui a Bíblia fala que Adão, repita comigo, teve medo e se escondeu. Existe um versículo na Bíblia que fala que nós não somos daqueles que recuam. E eu quero ministrar sobre você essa noite que você não vai recuar por causa do seu medo. Amém? Areneiro não nasceu para ter medo. Você não nasceu para viver debaixo da opressão do medo. Isso não faz parte do seu DNA. Quantos podem dizer amém? Não existe a possibilidade de você viver sobre medo. Agora, existe medo onde tem pecado. Repita comigo, existe medo onde tem pecado. E a consequência do pecado é o medo. Repita comigo, a consequência do pecado é o medo. E o pecado, quando eu peco, eu trago medo sobre mim. E o medo traz escravidão. Quando eu tenho medo, eu fico escravo. Querido, e você precisa identificar hoje, pelo menos um medo que você tem. Porque esse medo está te prendendo em alguma área da sua vida. E você precisa jogar isso fora. Amém? Fala para o seu irmão, você precisa identificar. Para ser livre, em nome de Jesus. Existe um americano, o nome dele é Jack Welch. E ele diz assim, eu quero que você anote essa frase. Controle o seu destino, ou alguém o fará. Controle o seu destino, ou alguém o fará. Quando eu tenho medo, eu não consigo controlar a minha vida. Se eu não controlo, alguém vai controlar. Seja um relacionamento errado, seja um patrão errado, seja uma vida errada, seja uma situação, um vício, alguma coisa ou alguém controla quando eu não controlo. E eu não controlo porque eu tenho medo, porque eu estou preso a alguma situação. Muitas vezes, por causa do medo, nós entregamos a direção das nossas vidas, os nossos sonhos, na mão de alguém. Ah, vai você e faz. Ah, faz isso para mim. Querido, não, vira para o areneiro do celular e fala, faz você. Conquiste você, rompe você, seja o primeiro, fala para ele, amém? Querido, enfrente o seu medo. De certa forma, minha mãe me ajudou.
quando ela não me chamava para a cama dela. Porque eu sozinha, desde pequenininha, tive que aprender a enfrentar o meu medo. Qual é o monstro que está debaixo da sua cama hoje, areneiro? Você vai chegar lá no seu quarto, na porta do seu quarto, e você vai dar uma boa olhada lá debaixo da sua cama. Quando eu falo isso é metaforicamente. Você vai olhar para dentro de você e vai ver qual é o monstro que está te aterrorizando. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos. Qual é o monstro que está te trazendo medo nesses dias? O que tem tirado a sua paz, o seu sono, a sua tranquilidade? Você vai enfrentar esse monstro nessa noite, amém? Olha aqui para mim, muitos de nós temos medo de morrer. Quem tem medo de morrer? Levante sua mão. Muitos de nós temos medo de ficarmos pobres na miséria. Quem tem medo de ficar pobre na miséria? Pode levantar sua mão. Muitos de nós temos medo da crítica das pessoas. Quem tem medo da crítica das pessoas? Da língua malvada. Muitos de nós temos medo de fracassar, não conseguirmos suprir as nossas expectativas. Quem tem medo de fracassar? Muitos de nós temos medo de não sermos amados. Quem tem medo de não ser amado, de ser rejeitado? Pode levantar sua mão. Muitos de nós temos medo de sermos abandonados por alguém. Muitos de nós temos medo de doenças. Tem pessoas que têm medo, pânico de ter câncer, de ter AIDS. Fica com aquilo na cabeça. Tantos medos nós temos. Muitos de nós temos medo de sermos mandados embora do trabalho. Não é verdade? A Bíblia fala que aquele que tem muito medo, aquilo que eu temi, me sobreveio. Querido, medo é uma brecha demoníaca. E aquilo que eu tenho muito medo acaba acontecendo. Por isso eu tenho que lançar fora o medo. Olha para o seu irmão e fala, lança fora o medo. Porque senão, querido, isso vai acabar te acontecendo. Você vai atrair aquilo que você teme para perto de você. E você precisa se libertar nessa noite do medo, amém? O medo, preste atenção, já estou terminando. O medo nos paralisa. Às vezes você pode dar 100%, mas por causa do seu medo você só dá 50%. Ou às vezes nem isso. O medo nos adoece. O medo nos afasta de Deus. Porque tive medo, me escondi, disse Adão. O medo nos afasta de Deus. Eu conheci um rapaz que ele estava em tanto pecado, ele era da Arena de Goiânia. E ele estava muito em pecado. E aí ele pegou, a gente estava na arena, nós fomos orar por uma determinada pessoa e manifestou o demônio na pessoa. A pessoa ficou possessa. E esse rapaz estava do meu lado, ele ficou com tanto medo e ele saiu correndo. E aí eu cheguei nele e falei, fulano, você ficou com medo do demônio? Ele falou, não é bem do demônio. Falei, de que você ficou com medo? Ele falou, eu fiquei com medo do demônio falar para todo mundo que eu estava pecando e contar qual era o meu pecado. Por que ele faz isso? Eu já vi várias vezes ele chegar na pessoa e falar assim, você não fala nada, não, porque eu te conheço. Você faz isso, isso, isso e isso. Teve uma vez que um determinado líder foi expulsar o demônio de uma pessoa, e o demônio falou assim, em mim você não expulsa não, porque eu te conheço. Você traz sua esposa, você bebe, você fuma, você faz isso, 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 isso. E aí esse rapaz da arena ficou com medo do demônio contar os pecados que ele estava fazendo. O medo nos afasta de Deus, nos afasta do altar, querido. E ele ou nos controla, ou nós nos controlamos o medo, ou ele nos controla. A minha oração é para que nessa noite, se primeiro, você identifique qual é o monstro que está te aterrorizando. E segundo, que você subjugue o seu medo. Pisa assim no chão. Fala, eu nasci para pisar no meu medo. Deixa eu contar a última para vocês. Eu também nego até a morte se vocês contarem essa. Eu tinha pânico, não era medo não. Pânico. Pânico de rã e de sapo. Mas era uma coisa descomunal, era fora do normal.
Uma vez eu vi um sapo-boi, bem assim, a gente sempre vai muito em revisão e sempre tem sapo e perereca, né? Aqui chama perereca, ou é rã? Perereca, né? E aí sempre tem muito. E eu vi um sapo-boi andando, eu andando no caminho dele, né? Parece que eles me procuravam. E aí, gente, o dia que eu vi esse sapo-boi daquele tamanho, né? Eu desmaiei de tanto medo. Vocês acreditam? Eu era namorada do Bispo Elvio, e a gente foi no acampamento. E aí, fizemos, né, um momento lá da fogueira, cantando, jantando, tal, vamos dormir, vamos. Cada um na sua barraca, claro, né, meninas? Homens do lado, mulheres do outro. E aí eu fui pra minha barraca, e era barraca mesmo. Aí eu entrei, abri o zíper dentro da barraca, tinha meu saco de dormir. Aqui fala saco de dormir? Então tá bom. Eu entrei dentro do saco de dormir, deitei minha cabeça no travesseiro. Quando eu viro para a esquerda, um sapo do lado do meu travesseiro. Gente, foi a custa de eu sair gritando, correndo e desmaiado lá de fora da barraca. Era uma coisa, chegava a ser espiritual, de tanto que o sapo me procurava. Aí um dia Deus falou comigo, você não pode viver assim. Porque eu ia para os encontros, para as revisões, com medo. E eu ficava já na insegurança. E aquilo me causava mal. Chegava na semana de oração por revisão, já começava a ter gastrite, de medo. Falava, isso não está normal. Aí eu fiz uma coisa, eu falei, eu vou vencer o meu medo. Foi, gente, eu gritei muito. E aí, eu já estava casada, eu decidi vencer o meu medo. E aí eu fui para o revisão de vida. Já era pastora, né? Imagina a bispa gritando. Não pode, né, gente? Aí fui para o revisão. Todo mundo estava lá na capela. Eu falei, vou descer para tomar um banho correndo, né? Porque eu ia ministrar a próxima palavra. Vou sozinha para o banheiro. Quando eu entro no banheiro, o que que tem lá? Uma perereca. Que é pior do que sapo, né, gente? Porque ela pula, né? Em você. E ela lá, olhando para mim. E eu já ia gritar. Eu falei, não, é agora. Eu vou enfrentar meu medo. Gente, eu peguei uma vassoura. Eu falei, se eu bater com a parte de baixo, não vai morrer, né? Eu vou bater com o cabo. Ela estava no viés do azulejo no encontro. Bem na... Sabe, no encontro, assim? E estava ela lá. E eu falei, agora, é agora, em nome de Jesus, que eu enfrento o meu medo. E eu peguei o cabo da vassoura. Morra! 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 Gente, eu gritava, feito uma louca. Morra, sua infeliz, morra! Você não vai me assustar mais. Gente, juro por Deus, que a perereca gritou. Ah! Sério? Gritou. Eu ouvi o grito dela. E ela... Tô falando sério. Falei, ou é ela ou é eu. Tô falando sério. Gente, ela morreu. Pelas minhas mãos. Pode aplaudir, porque foi um ato heróico. Eu tô falando de, assim... Engraçado, mas foi verdade. E naquele dia eu decidi não ter mais medo, não recuar. Tenho nojo, mas eu consigo vencer. Eu não sei o que está te fazendo recuar, querido. Eu não sei o que está atrasando a sua vida. Eu não sei o que está te causando estresse. Eu não sei o que está te afastando de Deus. Eu não sei o que está fazendo você esconder da presença de Deus. Mas você precisa pegar o cabo de vassoura hoje e matar o seu medo em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero chamar a equipe de louvor. Feche os seus olhos, em silêncio. Eu quero que você, em silêncio, ninguém de olho aberto, que você identifique hoje qual é o medo que está te aterrorizando. Qual é o medo que te faz correr e fugir e esconder da presença de Deus. Sermos uma geração apaixonada, nós precisamos limpar do nosso coração todo o medo. Todo o medo. Em nome de Jesus.